Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira e rodada para a dupla Grenal somente depois de amanhã, na quinta-feira, né? O Internacional recebendo a dupla contra os dois times do Nordeste. O Internacional recebendo aqui o Ceará e o Grêmio, olha, totalmente, bastante, melhor dizendo, desfalcado, com lá na Bahia contra o Bahia, esse Bahia que tirou 2 pontos do Internacional no finalzinho da partida no último domingo. Nosso Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube. Na live do Face, inclusive, você participa fazendo o programa, mandando a sua crítica, a sua pergunta, interagindo e também compartilhando. É importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem o RDC TV, que completou recentemente 2 anos no ar, então faça isso para aquelas pessoas que ainda não conhecem o RDC, passem a conhecer. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol e as coisas da dupla Grenal, porque na semana que vem já tem Libertadores na América, tem Copa do Brasil, ou seja, as competições começam a aumentar. Nosso Dois Toques para a Baidob, lá tem tudo na linha automotiva que você tem na Baidob. Tem 2 endereços, né? A pessoa do interior tem o site www.baidob.com.br e o pessoal de Porto Alegre, 2 em Grande Porto Alegre, Benjamin Constant 1315 com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Está aí o telefone na tela para você, nesse momento, sua tranquilidade. É só você também agendar a sua ida até uma das lojas da Baidade, que tem outros serviços também que a Baidob lhe oferece. Nosso Dois Toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, que é o Banrisul. E agora está chegando aí o Pix, então que você já pode programar no seu Banrisul Digital. Nosso Dois Toques também para a GBOX, que é o seguro de proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, são 107 anos do GBOX, 107 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança também da sua família. Nosso Dois Toques de hoje com o Caco da Mota, Raul Rocha e Flávio Ordoc. E as 2 questões que ficaram em relação ao final de semana foi essa questão aí da liderança, que o Internacional poderia estar com uma certa vantagem, agora já tem até pelo critério um jogo a menos o Atlético Paranaense, e a situação indelicada do Grêmio, uma situação desconfortante aí, que o Renato disse que não é crise. Eu também acho que nem é nenhuma crise, mas é aquela declaração que ele disse que a única crise que existe lá no Grêmio é a crise de títulos. Né? É isso mesmo, não? É bem do Renato, né? É bem do Renato. Uma verdade não elimina a outra. É verdade, né? É verdade. Uma verdade não elimina a outra. O Grêmio está com uma dificuldade, né? Não, é crise, obviamente. Mas por que essa dificuldade? Da noite para o dia surgiu assim, né? Não, surgiu da noite para o dia. Ela vem sendo construída, né? Porque a equipe perdeu a sua característica no seu meio-campo, principalmente, né, Cadu? Onde era o grande esteio do Grêmio, o grande setor produtivo, né? Era o seu meio-campo. Não tem acontecido. Óbvio, saiu o Michael, um outro jogo saiu o Mateuzinho. Não, e agora o Grêmio lá contra o Jean-Pierre estava carente tecnicamente, em razão até de problemas pessoais. Então foi uma série de situações. A dupla de zaga, que era também até determinado momento o que tinha de melhor no futebol brasileiro, sul-americano, sem qualquer crítica àquela dupla de zaga, começou também, em razão do meio-campo não estar composto devidamente, a sofrer ali, enfim, falhar, coisa que eles não estão acostumados a fazer. E aí isso começa a desencadear uma série de situações. Por sua vez, o ataque perdeu o substituto do Everton, que seria o PP. Né? Então, começa esse monte de situações, né? A princípio, que não é prevista, né? Obviamente, pelo time, nem pelo Renato, nem pela direção, mas acaba consolidando ou construindo uma situação ruim da equipe dentro de campo. Agora, por que o Renato até ele tem essa forma de agir nas suas entrevistas? Porque ele também entende que se ele reorganizar... Essa é a grande questão aí. O Renato
é uma característica dele, ele sempre tirar o foco, quando as situações estão meio complicadas, aquela história do Nana Neném, agora foi essa, da crise de títulos, enfim, né? Mas o que tem deixado o torcedor indignado, a estratégia dele é essa. Ninguém está falando dos problemas que o Grêmio está tendo no meio campo, enfim, as dificuldades que o Grêmio está tendo, mecânica de jogo, caindo fisicamente, enfim. Estamos falando tudo, que o Renato está dizendo isso, não tem crise, que o Grêmio está bem, é só 2, 3 partidas. E se sabe que não está bem. Agora a questão é essa, né? Que esse realmente é um discurso só externo. Eu não acredito que ele está realmente pensando isso. Mas assim, que não tem problemas. Cadu, uma coisa que todos nós aqui sabemos, o Renato nunca nas suas entrevistas ele falou de sistema tático, né? Como muitos treinadores, principalmente os mais novos aí, que estão querendo o seu lugar no espaço, né? Eles acabam dando nomenclaturas diferenciadas, né? Em razão dos cursos que fizeram, às vezes até na Europa ou aqui mesmo no Brasil. Então, mostrando que tem um conhecimento aprofundado do sistema de jogo, da formatação tática de uma equipe, né? E o Renato não faz isso. O Renato trabalha no dia a dia e entrevistas dessa forma que ele dá, tirando totalmente qualquer discussão, que jogou com um na frente, um menos, 2 no meio campo, perdeu não sei o quê. Ele não entra nesses debates, nunca entrou. Desde que está aqui o Renato, nunca fez isso. Então não é surpresa ele manter esse discurso dele aí. Então, óbvio que ele vai ter que consertar. Só que isso, Raul, tu foi jogador. Como é que o grupo reage? Que tipo de leitura que o grupo faz isso? Não, tá sabendo que tá com problema. Não, mas o homem tá dizendo que tá tudo bem, que tá legal, que tá bacana, que tá legal, que é mais um jogo, tudo se endireita. E não é. Mas o Como discurso que leitura que o grupo faz disso? Exatamente. O técnico, estilo de proteção de grupo... Não, proteção é uma coisa. Mas se tu aí sabe que não tá bem, aí o homem vem e diz, não, tá tudo bem, tá tranquilo. Para dentro tem que ser uma palavra dura, de cobrança, em especial de treinamento, repetição. É isso que tu recupera. Mas essa é uma das outras reclamações, que ele só faz rachão, que ele não treina. Tá, não, mas aí tem a história dos treinamentos aí as coisas e viagens. Especuladas, né? É que tem treinamentos e viagens, treinamentos e viagens. Aí o técnico, às vezes, não tem esse tempo, né? Muitas vezes, por que poupa jogador um ou outro? Né? Agora já não dá para poupar mais, porque já tem lesões, cartões e tal. Mas ele faz isso exatamente para que tenha a possibilidade de treinar um pouco melhor com o seu grupo. Então, por isso que às vezes ele retira de uma partida ou outra. Não estou defendendo que seja feito isso. Eu, como um torcedor, eu quero ver a melhor equipe dentro de campo. Eu não quero ver uns pangaré buscando lugar ali que tu sabe que não, às vezes não vai dar muito resultado. Então, tu quer os titulares, né? Que é aquele grupo principal sempre. Mas não pode, né? A gente tem que entender o lado de um técnico, de uma direção, que tem que, às vezes, fazer essa proteção física aí. Não, e até para dar um pouco mais de treinamento. A blindagem está certa, o técnico daqui um pouco. Não é muito comum, mas tem técnico que gosta muito de empurrar para o jogador. Né? Aí sim. Não é o caso dele. Não é o caso dele. Ele sempre blenda o time. Técnico tira do dele e bota no do jogador. Né? Aí tem muitos assim. Né? Esse decréscimo do Grêmio... Porque o Grêmio, ele teve aquela... Evidente, tu ganhar, venceu, passar por cima do teu o maior rival, foi aquela vitória de 2-0, o Grêmio teve um bom momento. Mas hoje mostra que o Grêmio, olha, fisicamente se parou 120 dias e está se vendo que o Grêmio aí está pior fisicamente. Voltou pior em função daquela parada. A impressão que dá é que o Grêmio está mal treinado, assim, nessa questão. Não estou nem criticando que o Renato treina mal. Tem alguma coisa que não ficou bem dessa pandemia para cá, que pode ser até fisicamente. Mas o Raul falou bem, eu concordo. Boa noite, Raul, Flávio também, Boa noite, Caco. E o telespectador. O Renato não está conseguindo encaixar o meio de campo e alternativas quando ele não tem os jogadores que o Raul falou. Ou é o Matheus Henrique, ou é o Michael, que é muito importante. Mas se a gente pensar ao longo do tempo, ele não está errado nessa questão de que o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho, mas olha a maneira que o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho esse ano e os outros anos. Olha os títulos. Ser mascarado também?
Não, olha os títulos que o Grêmio... Sim, mascarado o momento atual, mas não o histórico do Renato do Grêmio. É isso que eu acho que ele ainda está colocando. Mas o histórico não vai apagar. Não, mas eu vou terminar... O histórico não vai apagar. Para chegar no meu raciocínio... A preocupação é o momento. Para chegar no meu raciocínio. Qual é o limite disso? Porque agora não está tendo desempenho e não está tendo resultado. O Grêmio é campeão gaúcho do jeito que foi. O Grêmio, ano passado, disputou os títulos, mas teve problemas no enfrentamento com o Flamengo. Ele sofreu uma sonora goleada com o Flamengo, não foi bem naquele enfrentamento, diferente até mesmo, tem que comparar do próprio Internacional, também foi eliminado do Flamengo, mas de uma forma diferente. O Grêmio não conseguiu jogar, foi muito superado pelo Flamengo e aquilo ficou uma cicatriz. Onde é que eu vejo esse arranhão no time do Grêmio? É no meio-campo. Desde quando o Grêmio tinha Douglas, ele depois tem o Luan, ele consegue equilibrar o seu meio de campo. E aí o erro que ficou marcado e o que mais me marcou nesse período todo é que justamente a solução para o lugar do Jean-Pierre, que não entra no time, era o Thiago Neves. E sintomaticamente não é o Renato que manda ele embora, é o presidente do Grêmio. Isso para mim ficou claro um recado. Renato, esse cara não dá mais. Tu apostou num cara que não está funcionando. Então isso é um recado para ti, Renato. Se não falarem isso publicamente, é a interpretação que a gente tem. Não está dando certo a tua estratégia de futebol no Grêmio nesse momento. E isso faz parte. Mandar o Renato embora, fazer uma crise, isso não. Isso é um momento de isso é passionalidade pressão do torcedor. Agora, dá para usar a palavra crise técnica. Não existe crise de vestiário, briga, confusão. A gente vê que não tem isso, até porque o Renato protege os jogadores. Mas o Grêmio está com problema tático, técnico e físico. Isso tu não pode negar. Mas está faltando também jogadores, porque o Grêmio vendeu o Everton. E aí eu vejo o erro do Renato é não conseguir utilizar o Jean-Pierre. Não, e para preocupação do Grêmio agora... Agora, para o próximo jogo, a gente vê a escalação, ela faz sentido. O Grêmio está em dificuldade de trazer os reforços que quer. Está aí com todas as dificuldades aí, né? As negociações do Grêmio não estão andando. E agora, hoje, surgiu, inclusive, a possibilidade do PP. Tem um time do futebol inglês, né? Agora me esqueci o nome lá. Ou seja... Que recebeu uma proposta, fez uma proposta pelo Mas PP. é por isso que veio o outro Everton também, né? Não, parei um pouquinho, aí... o Grêmio não está pensando em negociar. Se for negociar, só lá para o ano que vem, em fevereiro, após o Campeonato Brasileiro. Mas e aí? Se realmente botar em cima, o jogador... Mas eu vou também dizer uma coisa, o Grêmio tinha uma uma previsão de venda de, no mínimo, 2 jogadores importantes do seu time titular. Sim, sim. Um seria até o Matheus Henrique. Exato. Antes do PP. Perfeito. Mas Mas aí a questão do jogador. O Luan, que era para ser vendido antes do Arthur. Mas ok. Quer dizer, mas daí inverte, é a oportunidade, né? Então, não foi descartada essa hipótese, né, Cadu? A necessidade. Qualquer um dos dois que seja vendido, olha a informação o Grêmio de agora. perde um titular. Olha a informação que agora é recente. Bahia acaba de acertar com o Mano Menezes, o novo técnico do Bahia. Se já vai treinar quinta-feira, não sei, mas excelente, já vai estar lá olhando. Que bom ter o Mano no mercado de novo. Que bom, que bom. O Mano participou aqui, participou conosco. Coisa boa saber disso. Né? Naquele momento de futebol que teve parado aí, ele participou dos nossos 2 toques aqui. O Mano é uma grande pessoa, uma grande... O Grêmio está em Recife, né? Não conseguiu desembarcar. Sim, o Grêmio até antecipou a viagem, né? Acho que até por um lado foi bom. Não conseguiu desembarcar mas, em Salvador. Não tem nada a ver com isso, né? Tu não tem nada a ver. Tu tá naquela de segue o líder, mas um tá líder que... campeonato, né? Mas um líder que desperdiçou aí, olha... O jogo contra o Palmeiras até pela Só uma provocação, Cadu. Eu tô louco que vem o Grenal. Pra acabar. Olha. Nem Chico vai guardar nada como o Grenal, como tem motivo que deseja. Uma hora vai ter uma motivação para o Grenal, né? Boa noite, Cadu. Boa noite, Caco, Raul, nossos telespectadores, a torcida colorada em especial. Cadu, a gente está na 7ª ou 8ª rodada debatendo um problema bom, me parece, né? O Inter... Mas não foi nada bom ter desperdiçado. O Inter segue na liderança. Não, de fato. Mas o Inter segue na liderança, a gente segue vendo uma evolução no time. E eu acho que serve para ligar o sinal de alerta, principalmente para os nossos jogadores, para o nosso elenco, de um modo geral, conseguir manter um pouco mais ou manter a concentração, né? Porque o que a gente viu nos últimos 2 jogos foi nos momentos finais
uma bobagenzinha, um descuido, pequenos descuidos, mas que acabaram nos custando pontos. A expectativa é que esses pontos não façam falta ao final. Mas vamos fazer. Né? Porque Esse é o tipo de ponto porque que a faz gente falta. sabe que esses primeiros pontos das primeiras rodadas, eles acabam, como a gente está falando, muitas vezes sendo decisivos ou, no mínimo, muito importantes. Mas o que a gente vê de novo, um time bem treinado, um time que me parece que, apesar desses 2 pequenos deslizes, é um time que é uma equipe que segue evoluindo. E eu acho que esse é o destaque, eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que ressaltar. Eu não tenho a dúvida que esses pontos são aqueles pontos que lá no final vão faltar. Porque eu estou dizendo, aquele jogo contra o até foi uma circunstância. Até os 45 minutos do segundo tempo, o torcedor, se terminasse 0-0, estava bem. Depois acabou acontecendo um pênalti Isso favorável. no Palmeiras. Com o Palmeiras. Sim. Agora, esse jogo, e eu quero discordar um pouco de ti. Eu vi o Internacional assim. Eu não vou chegar ao ponto de dizer que teve salto alto, mas estava com uma autoestima, assim, tipo, olha... Eu ouvi esses comentários e eu não acredito, vou te dizer a verdade, que eu não acredito no salto alto. Eu acho eu que... não chegaria ao salto alto. Talvez dá para tipo... dizer o seguinte, a expressão seja, criou até positivo isso, mas que acabou prejudicando um pouco de excesso de confiança de arriscar Isso mais. aí, O próprio isso Zé aí, Gabriel, isso aí. que é um excelente jogador, tentou arriscar um pouco mais, fazer um pouco mais do que ele vinha fazendo, e acho que ele está certo nisso, mas acabou se atrapalhando e cometeu pela primeira vez 2 erros, não foi bem na partida, coisas que vão variar, isso faz parte É natural essa oscilação, principalmente nos jovens, né? Como a gente vê o Zé Gabriel até pouco tempo não treinava nem com time profissional, né? Então... E tem gente que inclusive, né, defende aí a questão... E eu acho que talvez é uma coisa que pouca gente falou e talvez até... a gente sentiu falta talvez do Musto, fechando a casinha como a gente... Mas é verdade. Vai sobrar porrada pra ti. Não tem problema, podem me mandar mensagem, porque é isso. O Musto estava entrando aos 30 do segundo tempo e estava segurando a onda, estava segurando lá atrás, sabe fazer a marcação, 15 minutos ali finais normalmente, e isso... eu acho que o Inter pode ter sentido sim Não, mas falta. com todo respeito, uma coisa é tu tentar segurar aquele jogo que foi com o Atlético e tal. Agora, com o Bahia, um time que estava vindo em crise, sem técnico. Não foi uma desatenção, a gente tem que dar, de fato, eu imagino que se tinha expectativa, por óbvio, de vitória dentro do Beira-Rio, mas eu acho que a gente não pode crucificar um jogador em que pese aquela desatenção, ou enfim, de que forma isso pode ser chamado, e que eu tenho certeza já deve ter sido solucionado internamente também, né? Então... Mas o que dá para reforçar, eu vejo assim, como positivo ainda do Internacional, o Internacional está tendo um desempenho acima do esperado sem o seu principal jogador, que era o Paulo Guerreiro, que é o principal atacante. Tudo bem que não estava acertando a bola para o Paulo Guerreiro, ele não estava fazendo gol, mas era a principal referência. E aí agora tem, na figura do Thiago Galhardo, um achado, mas imagina se tivesse os dois, o Thiago Galhardo e o Paulo Guerreiro. Ele está conseguindo isso, está conseguindo equilíbrio no meio de campo. Invariavelmente vai ter um ou outro deslize em alguma posição. Se for assim, o Internacional vai somar pontos e está surpreendentemente se candidatando para ir bem no Brasileiro, que é muito longo, vai terminar no ano que vem. Agora... os pontos contra o Bahia realmente foram a lamentar. Já contra o Palmeiras é mais pela circunstância. O Inter estava ganhando o jogo ali no final e aí acabou tomando um gol no finalzinho. Mas aquele resultado foi excelente. O que foi dito pelo próprio Galhardo e pelo Bosquilha, que é o tipo de... É uma bobeira, né? Falta de atenção. Muitos jogos o Inter está tomando gol no finalzinho. O Flávio falando e o Caco também. Eu me lembro um dos principais técnicos vencedores que a gente conheceu aqui, é nosso, Luiz Felipe Scolari, né? Uma época no Grêmio, até antes dessa passagem dele, onde ele ganhou todos os títulos ali, né? Em 95 a 97 ali, ele foi extremamente vencedor e ele era frio e calculista. Tu ia para o Olímpico na época para assistir os jogos do Grêmio. O Grêmio ganha de 1-0 e o torcedor querendo o segundo, o terceiro gol, e o Filipão chegava ali faltando 20 minutos do segundo tempo, ele botava homem de marcação, fechava o meio-campo, botava um zagueiro a mais e não tinha
reclamação que demovesse ele de fazer sabe isso. que eu me lembrei também, E o Renato, de certa forma, faz também. Se for ver, o Renato bota toda hora o terceiro zagueiro. O próprio Cudê chegou a fazer isso, dependendo do jogo do Palmeiras, algum outro jogo do Atlético Mineiro, ele fez isso, né? Ele sentiu que não tinha opção. Eu também me lembrei do Filipão, porque o Filipão tinha uma coisa que mais irritava o Filipão, era tomar gol no início, que a estratégia dele sempre era um pouco mais defensiva. Tu toma gol no início e tu é defensivo, agora eu vou ter que atacar. Tu tem que ir pra frente. E era tomar nos 5 minutos finais, que é isso que tem acontecido em alguns jogos com o Internacional, né? Ou nos 30 finais, nos 15 finais, e isso é um problema. Agora, tem um jogador que tem chamado a atenção negativamente, não dá para desistir de jogador cedo, porque recém chegou, mas não tem ido bem, é o Marcos Guilherme. Toda vez que entra, teve oportunidade. Surpreendentemente, em poucos instantes, o Abel Hernandes lá fez uma jogada, colocou ele na cara do gol, ele não conseguiu confirmar, e está faltando aquele toque refinado, aquela jogada de acabamento. Que ele já apresentou. Já ele apresentou. já apresentou naquele tá faltando jogo, confiança. Naquele tá jogo faltando... da pré-Libertadores, como a gente chama, que ele dá aquela arrancada, volta para dentro da área e faz aquele gol. Não bate, rebate, ainda faz um golaço. Então não é de se descartar, eu acho que às vezes é momento de jogo também, situações durante o próprio jogo, e aí às vezes, o Raul sabe com certeza melhor que eu, talvez até o nervosismo, na necessidade, na ânsia de concluir. Eu acho que é importante, o Marcos Guilherme vai ser útil ao Inter ainda muito durante a temporada, até porque está chegando o Abel e o Leandro Fernandes. Já está em condições. Já foi registrado agora à tarde. Os dois, então? Os dois em condições. Um já estreou, já o outro um estreou tá bem. Pronto. O Abel Fernandes acabou, não marcou, mas ele acabou impedindo, né, uma derrota do Internacional quando ele tirou. O Lomba já tinha ultrapassado a bola e ele tirou da linha, ou seja, né, e o Bahia só não virou aquele jogo por aquele detalhe. Mas as negociações do Internacional, hoje surgiu também, assim como o PP, um futebol inglês, a possibilidade para te ver, ou seja, veja só, né? O Rodrigo Dourado, jogador que está parado há mais de um ano aí, era uma das vontades, do sonho do Jorge Jesus, queria ele do Flamengo de qualquer maneira. Agora uma equipe turca quer esse jogador sem parado aí há mais de um ano, ou seja, eu entendo que a titularidade seria total. É difícil encontrar um jogador, aquele jogador... ele é um jogador de passe curto, aquele jogador que rouba e toca a bola. Naquela época ele não foi bem porque exigiam dele um condicionamento, uma função que não era dele, sair jogando. Mas agora... Falavam que ele corria mal também. Mas aquele volante que segura e deixa o zagueiro sair, né? Então, agora, se vier uma proposta, eu acho que o Internacional venderia. Eu não sei se venderia, não tive acesso ou não estou sabendo. Exceto... Mas tu é o assessor da presidência, não é tu que faz o contrato? Não. Carimba! O que eu sei é... apertar o fato... Não, o que eu sei é porque eu tenho lido na imprensa, né? Enfim, não tenho acesso a esse tipo de informação. Mas reforça a qualidade do elenco, na minha impressão, né? O Rodrigo Dourado parado há um ano, praticamente, e mesmo assim tem uma série de clubes aí. Mas é um mistério porque não voltou a jogar ainda, né? Tem então, também o Potker saindo. O Potker saindo e o Sarrafiori para o Curitiba, né? O Internacional encaminhou para a CBF um pedido aí em relação a um lance de um pênalti que não teria visto, mas a jogada do Peglou, que ele chutou e ela teria batido no zagueiro e ninguém reclamou. Tem fundamento isso? Uma bola clara, né, me parece. Mas o Internacional encaminhou até um pedido à CBF. Eu não tenho certeza, como eu te disse, a informação que eu tenho é pela imprensa. Vamos ver esse lance, a gente tem esse lance. Mas aí me parece que a bola tinha endereço e era no gol. Vamos ver esse lance aí. E aí, de fato, o jogador... Mas o curioso é que ninguém reclamou na hora. É que olha a velocidade do lance ali, ó. Chutou, não dá tempo de ver. Depois ali no lance mais fechado, no lance fechado dá para ver isso aí. E o destaque para bonito. Mas nem os jogadores internacionais, olha aí, ó. Olha lá. Esse é mais claro do que aquele que é discutido. E olha onde essa bola ia. Isso é uma coisa que é lamentável o VAR não ter visto uma coisa dessas. Né? Pois é. Aliás, o VAR deve ter visto e deve ter chamado, né? Porque, de novo, impressiona a velocidade que o juiz decide num lance que quando é contra o Inter, essa velocidade... ficou bem claro. Mas aquele do Cuesta, que originou o gol do Internacional, é aquela questão da interpretação. Alguns entenderam que sim, outros entenderam que não, mas esse é mais claro. Esse é muito claro. E destaque para o uniforme, bonito uniforme. Eu nem vejo como essa, porque é do Inter, se é do... Bonito uniforme. Mas estavam criticando. Eu não gostei. Mas quando a gente faz alguma... é aquilo que a gente comenta, os outros clubes jogam de amarelo, de rosa, de uma série de outras cores, quando é o nosso clube inovando, trazendo uma novidade...
seguindo uma tendência da Adidas, que é uma marca de alcance mundial, aí existe esse pouco de resistência. Eu acho que a gente tem que abrir um pouco a cabeça, aceitar um pouco novas ideias, principalmente quando o Inter tem uma empresa do tamanho, do porte da Adidas, propondo esse tipo de soluções, que eu acho que é muito válido. Eu achei mais bonito de longe do que de perto. Até quando foi divulgado nas redes sociais, inclusive, houve muitos críticas. Agora, até no campo não apareceu tantas críticas como foram. Parece que deu uma configuração, que é uma homenagem, né? Vou deixar bem claro, os clubes da Europa e essas empresas aí de material esportivo, a terceira camisa sempre é uma camisa promocional, né? Cada ano tem uma desse tipo. E essa homenagem, dessa cor, foi uma homenagem ao pôr do sol aqui do Rio Grande do Sul. Tem um percentual mínimo de jogos aí que parece que contratualmente tem a obrigação de jogar. Não tenho certeza de qual é esse número, se é 10% ou 20%. Mas tem um percentual que o time é obrigado a jogar também como forma de divulgação. Raul, tem como trocar o pneu do avião com ele voando? A gente... Meu querido Paulo Luz, que deu essa declaração, que eu acho que era mais no momento, né, para a gente falar, vamos acompanhar. Ontem a gente teve muitos assuntos aí, não conseguiu botar no ar, ele falando na coletiva após o jogo, né, que tem que trocar o pneu do avião, o pneu do avião voando, né, não é nem parado, é voando. Vamos ver o que o Paulo Luz falou, porque foi até para a gente falar sobre isso também. Nós temos consciência que qualquer equipe de futebol vive momentos de oscilação. O Grêmio passa por um momento de oscilação, até porque o Grêmio está fazendo um processo de transformação, eu diria assim, trocando o pneu do avião voando. Por quê? Porque nós temos tido alguns destaques ou alguns desfalques importantes, e eu não vou reiterá-los aqui, porque toda a pessoa do Grêmio sabe quem não esteve presente hoje, e estamos inserindo na equipe alguns novos valores. Então é natural que isso ocorra, essa oscilação. Mas o que nós precisamos nesse momento é ter tranquilidade, firmeza para dar sequência ao trabalho, sabendo que ali na frente, fazendo o diagnóstico, volto a dizer, com toda a responsabilidade para reencontrarmos os caminhos da vitória. Claro que foi um ato falho dele, quis dizer que na realidade está trocando pneu com o carro andando. Mas essa não é a questão. O contraditório é em relação à declaração do Renato, que não, que está tudo ok, está tudo bem, que não tem problema, que o Grêmio está... E o vice-futebol consciente que não está bem, Raul. Ele fala dos aí desfalques. é contraditório exatamente nas declarações. Ele fala nos desfalques. Mas o importante, concordo até contigo, Edu, tem que haver sempre um alinhamento nessas entrevistas, né? Sob pena de explorarem daí alguma interpretação criar um fato novo, ou criar um fato que não existe, e aí quando vê tem tentativa de até se traduzir por uma crise, né? Então tem que afinar sempre, o dirigente, o vice de futebol, o técnico ou o diretor de futebol, o assessor de imprensa e o presidente, tem que estar sempre junto. Essa é uma questão, Raul, que eu levantei na semana passada. Depois passou a se especular muito, isso foi, eu acho que foi na sexta que eu levantei essa questão. O Grêmio fez muitas modificações no início do ano. Mudou preparador físico, mudou fisicultor, fisiologista, departamento de futebol, nutricionista. Tu muda sempre para melhor. O teu objetivo quando troca é para melhor. E foi surpresa. Assessor de imprensa. Treinador de goleiro. Tudo. Né? Foi surpresa aquela modificação ali, logo no início, né? Na volta da apresentação do grupo, e voltou. E tu muda, evidentemente, porque alguns problemas tinham. Mas não estaria tendo essas consequências agora, essas mudanças que aconteceram lá? É comum no futebol, né, que tu tenha sempre uma expectativa de colocar profissionais diferentes, né, com novas ideias, para dar um novo up na equipe, né, uma projeção diferenciada, nova e tal, mas nem sempre o resultado acaba por vir, né? Tu não, enfim, tu toca todos que saíram eram muito profissionais e qualificados. Os que entraram também acreditando que sejam qualificados, mas às vezes pode haver um descompasso aí, né? Por isso que eu te digo, essas na continuidade do trabalho. Estão né? aparecendo agora e as consequências não estão sendo boas. O Grêmio está se vendo que o Grêmio morre fisicamente no segundo tempo. E mesmo porque não houve nenhuma explicação, né, por parte da direção, enfim,
Né? Por que os profissionais anteriores saíram? Né? Foi uma decisão da diretoria. Né? Não foram por rendimento abaixo do esperado, muito pelo contrário, né? Ganharam os títulos junto com o Renato. Né? Então, não houve uma explicação. O que a gente pode fazer é só tentativas de especular. Essas trocas aí, a gente não tem um componente que é do ambiente, né? Da situação de comportamento desses profissionais do dia a dia, na parte interna, que às vezes pode ser até isso, algum desgaste de ambiente, e não a questão do profissionalismo e da competência, porque todos realmente eram muito competentes, aqueles que saíram em todas as áreas. Né? Tanto que alguns já estão empregados em outros locais, foram muito bem recomendados pelo próprio Grêmio. Então, agora... a gente não sabe bem a questão física, me parece que o Grêmio está correndo mal. É a modificação, e agora ela está se vendo... Não sei se... Eu estou questionando se é consequência também dessas mudanças. Eu acredito que não. O Grêmio está com problema físico porque está correndo mal. Justamente por essa questão do meio-campo, o Grêmio está correndo mal. Está alçando bola para a área, está fazendo a jogada longa, está correndo atrás da bola. O Grêmio correu atrás da bola contra o Atlético Goianiense, com todo respeito ao Atlético Goianiense, mas um time que veio da segunda divisão. Aquele futebol do Grêmio contra o Atlético Goianiense não era o Grêmio, não parecia o Grêmio, não é o Grêmio que está jogando contra o Atlético Goianiense. Contra o Sport Recife também, né? Também. Exatamente. Deixa eu fazer algumas... Certamente, se continuar assim... Não é porque o Internacional empatou com o Bahia. Eu vi o jogo do Bahia contra o Internacional e vi boa parte contra o Flamengo. O Bahia é treinado pelo Roger. Onde o Roger sai, foi isso que aconteceu no Grêmio, ele deixa um legado de um toque de bola que o time sabe jogar bola. O Bahia é bom time, não é mau time de futebol. Ele está passando por um momento... Não estou dizendo que é um grande time, mas ele é um time chato. Mas eu te confesso que eu fiquei em dúvida, cara. É difícil de jogar contra o Bahia. Tanto que a gente previu ali, olha, o Bahia, não sei se não vai empatar esse jogo. Quem conhece futebol e acompanha, o Bahia estava tomando conta do jogo de uma forma, indo e rapaz, e quase ganhou no final. Porque eu achei um time que me parecia bem treinado, com conceitos de time. O que não justifica a queda do Roger, né? E eu olhei e pensei, na verdade, será que isso é trabalho desse interino? Ou será que isso ainda é legado? Agora, e se é legado, será que justificaria? Não, o Roger é um técnico, isso aí está caracterizado em todas as equipes que ele passou. Ele arranca muito bem, não sei se o que acontece lá na frente, depois ele pode acaba... Pode ser ambiente também. Pode ser, foi assim no Grêmio, foi no Atlético Mineiro, o Bahia ele arrancou muito bem também, depois acaba, não sei. Mas deixa eu fazer algumas referências aqui, além de muitas mensagens, depois eu volto também, mas deixa eu fazer aqui. Mário Sérgio Martins, conhece o vice-presidente do clube, presidente do conselho, está na nossa audiência, mandando um abraço. Paulo Matos, também na audiência, que eu conheço muito esse lateral. E tu consagrasse ou ele se consagrou em cima? Ele se consagrava ele se consagrava jogando comigo. Tu consagrava ele ou ele se consagrava? Eu consagrava ele, inclusive nos veteranos do Grêmio. Os veteranos continuam. Ô, doutor Cláudio Etzberg, esse homem da odontologia do esporte, hein? Aquela placa otimizadora, né? Que a gente está te esperando lá, Raul. Vou ter que ir lá te fazer. Dá postura, equilíbrio. Jogador de futebol, tem diversos jogadores aí, aqui do Brasil, fora do Brasil, inclusive, que te dá uma qualidade de vida. Tem manutenção, né, Cadu? De vez em quando a gente vai lá de novo, dá uma... Né? Odontologia do esporte. Só você acessar as redes aí sociais, principalmente o Instagram do Dr. Cláudio Etzberg, Cláudio Etzberg, você vai ver os benefícios que você pode ter com a placa otimizadora. Juventude ganhou, Cadu. Final de jogo, 3-1 contra o Confiança. Entrou na... Sim, é terceiro colocado, se eu não me engano aqui, deixa eu ver a então classificação. Terceiro colocado com 15 pontos a 2 do líder Paraná, que bela tem 17. Bela campanha. Excelente campanha. Eu vi o presidente de Juventude dizer que se tivesse uma campanha mais ou menos assim, tiraria 2 cerejas do bolo e lá no final vai contratar jogadores daí sim para tentar subir. Falar em classificação, vamos ver a classificação aí do Campeonato Brasileiro, quantas anda, ver se olha aí, ó. Olha o Flamengo. O Internacional ainda mantém o São Paulo agora a 1 ponto ali. O Atlético Mineiro, pelo aproveitamento, ele tem um jogo a menos, então uma vitória ele passaria o Internacional, tem essa liderança ameaçada nesse sentido. O Vasco também, o Vasco com um jogo a menos, né? O Flamengo, mas o Flamengo venceu as últimas 2 partidas, principalmente aquele com o Bahia em crise. Olha, mas para vencer o Fortaleza no final de semana, eu vou jogar um golzinho no final do jogo, né? Com aquela bronca lá toda com o Gabigol. Aí vem Palmeiras, Santos, Fluminense, Sport, Ceará,
Corinthians, Bahia, Fortaleza. Isso não é lugar para o Grêmio. 14ª colocação, Raul, a 1 ponto só da zona de rebaixamento. Isso não é colocação para o Grêmio. Não é mesmo. E eu tenho uma expectativa boa aí. Né? Não tem. O Grêmio tem uma condição diferenciada aí em relação a todos os outros clubes, porque é uma equipe que tem o mesmo técnico há 4 anos, vencedora. Então é só uma questão de ajuste aí, né? A sintonia fina. Todos esses problemas que a gente relata, saiu, que é isso, são especulações normais, né? Enfim, de quem comenta e quem trabalha com futebol. E o próprio clube também faz essa avaliação, tenho certeza disso, né? Mas o Renato tem aí, no pulso dele como técnico, um técnico que fala sempre do meu grupo, exatamente porque ele sabe que é só assim para sair de uma situação negativa, né? Tem que estar todo mundo unido, porque se tiver uma ovelha desgarrada num momento desses... Pô, não pode ter daqui a um pouco aí também um pouco da fadiga dos metais? Não, quem tu diria que seria a fadiga dos mudou metais? O grupo também, os que já estão no grupo, exatamente. Aí tu vai falar do Jeromel, do Kahneman, não tem, né? Não tem mas como. Mas né? a própria essa zaga é considerada aí... Foi considerado melhor tu do pode Brasil, falar, não fadiga dos metais, tu pode falar fadiga de alguns atletas que parece. Não, isso está evidente. Que já contribuíram demais com o Grêmio, né? Então pode ir embora. Então. É o momento. O futebol é assim. Chega o novo, vai o velho. Não, já saíram os principais, quer que saia mais aí? Mas não é problema. Quer ficar eternamente? Flávio, aquela classificação que a gente acabou de ver ali, podia estar melhor? Olha, melhor do que ser líder. Melhor do que ser líder. Melhor do que ser líder é ser líder quando acaba o campeonato. Perfeito, mas é isso que eu quero dizer. Ou seja, porque eu quero dizer o seguinte, que esse é o momento de fazer gordura. Tá? Porque lá daqui, agora, logo em seguidinha, tu vem Libertadores, vem Copa do Brasil, aí os jogos vão acumular. Sim, são 9 jogos em setembro. É bastante. Então, é muito jogo. O Grêmio vai ter que ter essa intensidade para recuperar. São 10 jogos em setembro. É muito jogo, jogo a cada 72 horas. Mas, é como eu falei no começo, né? Torcer e esperar que o trabalho siga crescendo, apresentando melhoras, para que esses pontos, principalmente esses 2 últimos aí do empate contra o Bahia, acabem não nos fazendo tanta falta, então, num futuro muito próximo que, enfim, ali em fevereiro a gente espera estar disputando a ponta de cima da tabela. Revisão do seu carro na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e outro serviço também que a Casa dos Pneus lhe oferece. Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro, troca de pneus e outros serviços também. O telefone aí na tela, nesse momento só tranquilidade, segurança para você, né? Poder, com tranquilidade aí, agendar a sua ida até a Casa dos Pneus. 51, código de área 33424245. Nossos 2 toques também para, olha, lampeagem ferrão, porque lá você tem tudo em material de construção, também uma grande variedade de lâmpadas, luminárias, refletores, tudo direto do depósito, também de maneira presencial já, você tem lá, está aí o endereço, um atendimento VIP, toda a equipe Gilberto e João Carlos à sua disposição, mas também deu um problema lá no seu condomínio, sua empresa, no seu escritório, então você tem o teleentregas também, é só você acionar, tá aí os telefones da teleentrega que você recebe na sua casa com toda a tranquilidade. Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional, né? São mais de 30 anos no mercado, o slogan diz tudo, não onde em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Tá? São mais de 30 anos no mercado, então isso aí diz tudo que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para a Defensor Assessoria Jurídica. Olha só, a Defensor Assessoria Jurídica há mais de 20 anos no mercado, aí atuando na área do direito de família, inventário, partilha, divórcio, separação, alimentos, guarda compartilhada, ação protetiva e defesa. Só você acessar o site aí da www.defensor.com.br. E você sabia que pode fazer a separação de forma judicial e extrajudicial? Então está nesse problema aí, né? Não está bem mais na mulher, então a Defensor lhe dá essa assessoria. Resolva seus problemas na esfera familiar. Consulta, né? Consulta gratuita. Consulta gratuita. O telefone está aí na tela, é só você ligar ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, 51, código de área 982 40 30 24. 982 40 3024 e resolva se você está com um problema nessa área aí, lá com a Defensor Assessoria Jurídica. Olha, a Clique Impresso continua aqui
né, com a promoção de quadros aqui no nosso Dois Toques. Olha só, vamos botar na tela, olha aí, ó, já que vocês querem aí decorar a casa de vocês, fazer uma média com as esposas, olha só, a gráfica Clique, que é do grupo Impressul, né, a Clique Impresso, está fazendo essa promoção exclusiva para o nosso programa. São 3 quadros maravilhosos, lindos e bonitos aí, no formato de 60 por 90. 60 por 90, por apenas R$ 119,00. É só você entrar em contato aí pelo WhatsApp, está aí na tela também, ou o endereço, né? O WhatsApp está aí, o telefone 51, o código de área 996781528. Ou direto na loja, Nilo Peçanha, 2469. E aí, se você falar que acompanhou aqui no programa Dois Toques essa promoção, então leve essa barbada e tira mais um desconto lá. Tira mais, fala com a família Garbaski lá, que já tira mais um desconto aqui, que está vendo aqui no Dois Toques, além desse preço promocional de 119. Fica bonito, hein? Botar lá na casa ou aqui, ou lá nas casas da praia de vocês, né? Eu costumo utilizar os serviços com frequência. Eu utilizo o WhatsApp, o atendimento é muito rápido, é muito bom. Ali na Nilo Peçanha ia presencial, hoje faço tudo pelo WhatsApp, folders, esse material todo de grande qualidade, Cadu. Qualidade também, tranquilidade, olha, lavagem do seu carro é na lavagem 5 estrelas, o nome já diz, 5 estrelas, na Avenida Nilópolis, está ali o endereço, né, para que você saia com o seu carro zerado, bonitaço, né, zero. Ou o seu carro está com aquela batidinha chata que incomoda, aí então no Martelinho de Ouro, você resolve lá, né, o atendimento lá do Marcelinho, Euclides da Cunha 309, você liga, marca a sua hora, aquela batidinha que está feia, deixa o carro feio, então é lá no Martelinho de Ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinho, dando atenção a muitas das nossas mensagens, pelo menos algumas, né? Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Flávio Ordoc, com o Raul Rocha e Caco da Mota. Os canais 24 e 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais, só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, onde você estiver. O nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, e Masal, 67 anos, nossa força e tradição que tiveram aí, né? A Frente Cláudio Beer, mobilizado nessa Expo Inter, que foi de maneira digital esse ano, 50 anos da Expo Inter que nós tivemos aí. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, Pilar do São José, que está aí, né? A Série C tem jogo no próximo final de semana, agora jogo aqui em Porto Alegre, no Passo da Areia. Vamos lá para algumas mensagens aqui, ó. Na audiência também, grande Júlio Espinosa, sempre na nossa audiência lá, Júlio Espinosa. Grande profissional. Grande profissional, grande pessoa. O João Feijó, podem colocar o dirigente que quiser no Grêmio, enquanto o Renato estiver no clube, quem manda é ele e o presidente só diz amém. Se fala muito isso, mas eu não sei. Não acredito nisso. Eu também não acredito, né? Se fala muito na questão do futebol, que o Renato... Tu é um conselheiro, Raul, tu é conselheiro do Grêmio. Qual é a tua opinião e posição em relação a isso? A direção não faz, a torcida faz muita colocação e crítica em relação a isso. Né? É que alguns torcedores entendem sempre que o homem do futebol, agora só o vice de futebol, né, não tem uma voz ativa, porque o Renato faz o que quer e tal. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Tanto que agora a questão Thiago Neves... Foi decisão da diretoria. Mas esse foi um recado. E o presidente não é a primeira. Claro. E o Renato depois confirmou na coletiva. As partes estão comunicadas. Quais são as partes? Jogador e o técnico. E o Renato foi bem categórico na coletiva do último domingo. Não, discute questionado sobre isso. Não, o presidente que manda, o presidente então tá, decidiu, isso elimina essa situação, né? Que o dirigente... comprovou que quem manda é o presidente. Quem manda no momento que tem que haver uma decisão, enfim, do clube, né? Pelo clube, do dirigente em especial, ela tem acontecido. Né? O Grêmio vem de jogadores, craques do time, e o técnico não é consultado, provavelmente, né? Não tem nem porquê. Né? Simplesmente aparece um negócio e o jogador vai embora. Falar em negócio, não sei se o Renato... há bem essa divisão, assim. Claro que aí, outros momentos era legal ter bastante dirigente lá, do diretor, mas às vezes são uns leve trás, né? Só para fazer fofoca. No Inter é o que manda? O Inter é o Cudê que manda. O Inter tem inclusive foi objeto de matéria, Cadu. A pergunta é ótima.
Foi objeto de matéria hoje nos grandes jornais que as decisões elas partem a partir de um consenso do treinador, do executivo de futebol e do vice-presidente. O que é lógico. Existe uma análise de desempenho. Parece que no Internacional o poder é mais, menos melhor, ele é mais distribuído. Ele é distribuído. No Grêmio, o presidente é muito poderoso. Não, o que chama atenção, o que chama atenção, o Cudê tá chegando, Deixa a unha de fora. Se ficar mais na frente, não vai ver se vai ser assim. Nem dá para comparar a história do Renato. É assim no futebol. É que eu digo, eu sempre digo, o Renato é uma instituição dentro de uma outra instituição. E é uma verdade, né? E é uma verdade. Ele construiu isso. Porque ele construiu isso. Mas lembra aquela manchete que eu dei um dia aqui, Cadu, de que sem torcedor o futebol nesse momento está expondo a importância do trabalho técnico no campo e não com o ambiente de campo, ou seja, no desenho tático, no treinamento, na estratégia de jogo. E o Renato ainda está com gordura de tudo que fez. Mas nesse momento ele está se atrapalhando um pouco. O futebol é resultado, cara. E qual é o limite, né? Se empatar com o Bahia, digamos, empatar, não é nem perder. Não, mas daqui não a pouco tem combinar outro com esse jogo. negócio de mudar treinador por 2, 3, 4 Não por mudar, mas até quando é o limite da paciência. Bom, isso sim. Que ela vai crescendo. A sorte agora até é não ter torcedor, porque se ele começa o jogo com o Thiago Neves dentro da arena lotada, ele corria o risco de ser vaiado pelo torcedor que ama o Renato. Algum torcedor ia gritar com ele, isso acontece. Deixa eu mandar aqui da nossa audiência também, o grande João Carlos Locke, lá do Grupo Aspecir, que também é de São José, né? E aí ele está dizendo assim, ó, treinador não tem que ser o dono da verdade. Mas é isso que a gente falou, uma questão de consenso aí que... olha aqui o Rodrigo, isso aqui é o xará do Rodrigo, mas é o Rodrigo Fragoso, não é o Rodrigo. Vende o Dourado e traz de volta o Príncipe Charles. É o Charles que... Onde é que ele está? Está no Ceará? Está no Ceará? Estava no Ceará, né? Jogador que apareceu bem. Apareceu bem. Olha aqui, ó, olha, jogadores como o Maico, além dele, o Edenilson, o Cortez, que por um tempo mostraram alguma utilidade, e o Bairros, que enquanto a parte física ajudou, foi importante, o Kahneman, eu agradeço ao Henrique, que preferiu ir para o Fluminense, se não fosse por conta disso, não seria contratado, diz aqui o Oswaldo. Esse negócio de ficar vendendo jogadores para o exterior arrebenta com o time. Mas tem negociações, os clubes são vendedores, é inevitável. Existe essa previsão já no orçamento, quando ele é apresentado, quando ele é elaborado lá no começo do ano, ou no fim do ano anterior do exercício, pelo menos no Inter existe a previsão. Não, no Grêmio também. Da venda. O Grêmio já tem previsão. De 1 ou 2 jogadores. Aí o que ocorre? Até para cumprir o orçamento, que é uma obrigação do gestor, né? Isso. Cumprir aquilo que ele, ele o previu no orçamento. Então, e o desafio passa a ser exatamente esse, né? É tu conseguir manter uma austeridade financeira dentro do clube sem perder a competitividade, né? Porque tu depender todo ano, exatamente como o nosso telespectador falou, da venda de algum jogador do teu time titular para compensar as finanças, isso acaba que nem sempre é o melhor negócio a ser feito, né? Então, o desafio de qualquer diretoria no atual momento e no futuro, me parece que é muito claro, que é manter essa responsabilidade com as finanças do clube, principalmente, eu me torno repetitivo, mas quando a gente está competindo com o Flamengo faturando 800 milhões, o Palmeiras trabalhando com 600 e tantos milhões, e nós aqui no Rio Grande do Sul ainda com essa faixa de 400 milhões, o que nos deixa defasados em relação aos clubes do centro do país. Olha aqui o Marcos Vargas, da Casa dos Pneus, está na audiência também, um abraço para o Marquinhos. Olha aqui o Fábio Palácio diz o seguinte, cara, vocês estão criticando o Grêmio porque o Inter está na ponta da tabela. Alguém tem que ser criticado aqui no Rio Grande do Sul. Ainda ontem, um pouco tempo atrás, quando o Inter perdeu o terceiro Grenal, estavam criticando o técnico do Inter. Não é crítica, a gente está analisando as situações. O Grêmio está nessa situação assim, né? O Internacional estava naquela outra situação, não é crítica, é uma análise que a gente que é obrigado a fazer, o Fábio. Né? Isso agrava ainda mais a crítica, só isso.
Na verdade é isso, na comparação do torcedor, não a nossa. Potencializa. O torcedor acaba potencializando isso, porque ele olha a tabela e diz, pô, o Internacional está lá na ponta e nós estamos perto da zona de rebaixamento. Aí a crítica dói mais. Talvez se tu tira o Internacional da análise, a situação do Grêmio de desempenho e classificação, ela é muito ruim. Por isso que eu sempre digo, eu nunca gosto com a gangorra assim, eu gosto que a gangorra sempre seja nivelada, os dois, né, numa mesma situação. O Marcos lá da Casa Preta perguntou, boa noite, Cadu, o que a gente falou antes, né, o que a bancada acha, o Grêmio não está perdendo o meio campo, sim, o Grêmio está sem aquela intensidade que o Grêmio tinha, aquele toque de bola, hoje o Grêmio é só bola aérea, pô, a soma dos dois jogos, o Grêmio teve mais de 80 bolas alçadas, não sei se pela maneira do Diego Souza jogar, ou não sei, né? Mas o Grêmio não tinha essa característica de alçar bola. Ele tinha o Everton também, né? Também. Aí era a marcação, se preocupava muito com o Everton, né, Raul? Não, exatamente. Às Aí vezes tu tem dois jogadores de qualidade, ou até com valências diferentes, né? É importante numa equipe exatamente porque o adversário ele tem que estar atento no caso, às duas situações, né? Então, o Grêmio com uma referência só, que nesse caso é o nosso centroavante, e claro que se ficar botando bola na área, fica fácil para o adversário até marcar, né? Um encosta, o outro faz sobra e aí não consegue. Mas o caminho do Grêmio é retomar a tranquilidade e, em especial, melhorar o seu meio-campo. Todo mundo está dando opinião aí nos WhatsApp, nas redes sociais. É isso mesmo. Né? E eu vejo que é o momento do Darlan ser fixado. O Lucas Silva, ele é um atleta combativo, ele aparece, apresenta, briga, mas não tem uma qualidade que o Grêmio agora, ultimamente, está acostumado. Então, tem que retomar isso. Tem um internauta aqui, são muitas mensagens, que ele fala exatamente no aproveitamento do Darlan. Agora eu não vou conseguir achar aqui, mas ele fez essa Eu não mexeria na estrutura, não sei. Eu acho que o Grêmio acaba mexendo de novo demais. Mas ele é um jogador técnico, que lança, que passa bem. Ele dá mais opção de técnica para o time. O treino deve dizer isso, a gente não acompanha. Se o treino Flávio Internacional encerrou seu ciclo de contratações, agora se especular a contratação do possível mais no lateral esquerdo, porque o Internacional tem aí ausência de jogadores aí, dos laterais, inclusive para esses jogos da Libertadores aí, né? E na Libertadores que o Inter vai defender a liderança também, né? Também, a liderança do grupo. Retomada agora dia 15 de setembro. Tá grande, hein? Olha, Cadu, o momento não é de euforia, né? Como eu falei, é momento de concentrar na realidade, concentrar no trabalho que vem sendo feito, principalmente. E a questão da contratação me parece que, se não busca alguém necessariamente nesse momento, pelo menos tem a obrigação de permanecer atento ao mercado. E óbvio que se surgir algum negócio que não cause um problema financeiro para o clube, um prejuízo ou alguma contratação de risco, me parece que é saudável sim, que melhore sempre que possível o grupo que já tem e que está até agora oferecendo bons resultados. Olha só, a pergunta do Juliano aqui, do Juliano Teixeira, quando o brasileiro será prioridade para o Grêmio? Bom, isso aí até no início do Campeonato Brasileiro foi uma colocação do presidente do Renato. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. O Renato tem todos esses títulos aí, recuperou esse título dado ao Grêmio depois do seu retorno, mas que falta um brasileiro. E o presidente também deu essa declaração, né, que o Campeonato Brasileiro era a prioridade desse ano do Grêmio aí, em termos de título. Não, o primeiro campeonato disputado do Grêmio, o Grêmio conquistou. O Campeonato Gaúcho. Estou falando que isso é prioridade. Agora nós temos o Brasileiro e a Libertadores. Posteriormente a Copa do Brasil. Não, claro que ali depois tu vai, conforme a situação, tu vai priorizar. Mas tu arranca... O futebol tem essa... O futebol brasileiro tem essa característica, né? Tu faz, as equipes acabam fazendo uma projeção, mas daqui a pouco ele vê uma competição mais rápida ou mais rentável, que é o caso da Copa do Brasil, e se torna mais importante conquistar isso do que o brasileiro. Que é melhor, mas Libertadores ou brasileiro? O brasileiro é muito longo, né, cara? Melhor ganhar Libertadores ou brasileiro? Financeiramente, o Libertadores
Não sei. Bom, mas aí eu também diria que eu vou priorizar o brasileiro. Mas eu acho que eu vou perguntar, o Flávio certamente, o Internacional não ganha mais quanto 50, 40 anos, foi 79. 40. Se tu pudesse escolher hoje, tu escolheria Libertadores. O Internacional ganhou, Libertadores, não escolheria o brasileiro. Eu quero tudo. Mas aí não dá, e a tríplice coroa. Tem que escolher, né? E a tríplice coroa. Não tem nada. Sabe o que a gente quer tudo? É no barranco. Lá a gente tem tudo, né? Aquelas delícias, aquelas maravilhas lá do barranco, que agora já de maneira presencial também, no almoço também, já agora na janta, até as 10 horas da noite, para que você possa entrar ao barranco, uma dessas delícias todas aqui que você está vendo na tela. Mas continua a tela entrega, barranco e barranquinho, olha só. A tela entregas aí, o takeaway, os números estão aí para você, se quiser buscar ou mandar pedir lá buscar, você tem toda aí as facilidades das delícias do barranco, com aquelas promoções do Elcio e do Chiquinho, né? De espumante, de vinhos, tudo à sua disposição. Nossos 2 toques também para o Grupo Zafari. Preço e qualidade, onde é que você encontra? É no Grupo Zafari. Nossos 2 toques também para a Kia São Motos. Olha, Jefferson Cristiano continua aquelas promoções maravilhosas, 2 revendas, da Avenida Ceará 370, da Avenida Ipiranga 8113. Olha, uma promoção lá do Cerato, além de carros seminovos que você encontra lá, carro zero também, o novo Cerato 2.0, 24 vezes com taxa zero, com bônus lá de mais de R$5.000, essas facilidades que o Jefferson Fisternal está oferecendo. Não perca essas barbadas das revendas da Kia São Moto. Tem que se locomover pela cidade, então é Teletaxi, 32, 26, 19, 24 horas à sua disposição. Tem o aniversariante do dia, meu querido amigo, irmão, meu compadre, Marco Antônio Rochai, manda um grande abraço, felicitando. E é o nosso querido amigo, né, o Cicão, que também no último final de semana teve de aniversário, então um grande abraço aos queridos amigos. Tá chegando aí Guilherme Macalossi concluindo as conversas, sempre com assuntos extremamente importantes e relevantes. Obrigado, Flávio, obrigado, Raul, obrigado, Caco. Continua aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.